E ainda falando em saúde, olha só, você sabia que a depressão em idosos, presta atenção, pode estar diretamente ligada ao problema da perda de memória? Pesquisadores britânicos, gente, acompanharam por 16 anos mais de 8 mil pessoas com mais de 64 anos e constataram que sintomas depressivos aceleram a perda de memória em pessoas mais velhas. E os idosos que já têm dificuldade de guardar informações, se sentem o quê? Se sentem mais frustrados, mais tristes, aí se isolam e os episódios depressivos se tornam mais frequentes. E esse vai ser o nosso assunto do quadro. E aí, doutor, participa com a gente, mande suas dúvidas, suas perguntas. Está aqui já o nosso número aqui na tela. Com o envelhecimento da população brasileira, os casos de depressão na terceira idade acendem um alerta, né? São o grupo mais vulnerável à doença. O IBGE estima que 13% da população com idade entre 60 e 64 anos sofrem com a depressão. E esse vai ser, então, o nosso assunto de agora. Vem cá, manda pra gente já seu comentário, já tá passando por isso aí na sua família, o que você percebe do seu pai, da sua mãe, dos avós. Aqui no nosso estúdio eu recebo o doutor Rafael Mazini, psiquiatra. Obrigada, doutor. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde, seja bem-vindo. A Lenir Bonifácio, que vai contar pra gente sobre a mãe dela. Sua mãe tá com quantos anos, Lenir? Boa tarde. Boa tarde. A minha mãe tem 91 anos. 91 anos. Sua mãe, em algum momento, ela já apresentou algum quadro de depressão? Já apresentou. Eu comecei a observar ela porque ela começou assim, se lamentar. Quieta pelos cantos, se lamentando, se culpando, porque vindo os problemas, né, familiar, do lado das irmãs dela, descobriram câncer. Então ela foi aumentando a preocupação e começou a ficar pelos cantinhos. E aí eu comecei a observar ela começou a chorar muito, ficar cansada, e se sentindo incapaz porque não podia ajudar. Então eu observei que ela estava assim, ela já estava iniciando um quadro, né? Isso durou quanto tempo, Lenir? Ela ficou muitos dias, assim, muitos dias. Mas aí depois de alguns meses, aí eu conversei com meus irmãos para cada um pegar ela e sair com ela um pouco. E foi aí que nós nos unimos e agora vai um mês para cada casa de cada um, então ela foi melhorando. Então, quer dizer, mas demorou um tempo. Família aproximando, né? A família um pouquinho mais presente para tentar ajudar, tirar a mãe dessa, né? E, doutor, pensando aí nessa pesquisa, né? Qual é a relação desses sintomas depressivos com essa possibilidade aí da perda da memória em idosos? A depressão e os transtornos de humor por si só já interferem diretamente na memória, né? Não existe uma causa específica, uma única causa apontada para a relação entre depressão e demência. Porém, alguns achados estruturais nos cérebros hormonais, algumas ativações de alguns tipos de gene já sugerem essa associação, né? Por exemplo, estresse crônico, ansiedade, depressão, aumenta o nível de cortisol, que é um hormônio que provoca alteração na conformação cerebral, especificamente naquela área ali específica da memória, da retenção de memória. Então, algumas coisas já vão sendo apontadas. Agora, não tem uma causa específica. Porém, qualquer transtorno de humor atrapalha o aspecto cognitivo. Então, a pessoa que já está entrando num quadro de demência já tem esse declínio que é natural, né? Naturalmente, nós vamos tendo uma perda cognitiva, uma perda de memória com o tempo. Somar a depressão, essa perda é mais rápida, então acelera o processo demencial. E se tiver casos na família, o bisavô, tataravô teve isso pode aumentar ainda mais a probabilidade diante de um quadro de depressão? Existe uma carga genética importante, né? Então, quem tem parente de primeiro grau tanto com depressão quanto também com quadro demencial, tem um risco maior de contrair isso, né? Os estudos mais recentes aí apontam até um risco maior de até 70% de contrair um quadro demencial quem tem depressão em idade avançada. Agora, como é que a gente começa a observar esses primeiros sinais de que o nosso idoso pode estar com depressão? Porque já é difícil, né? O idoso por si só já prefere o cantinho dele, né, Leni? Como é que era o comportamento da sua mãe? Você demorou a ter essa percepção que, mamãe, eu tô achando que mamãe tá com algum sintoma de depressão. Você demorou a perceber isso? Olha, eu não demorei porque ela é muito ativa. Ela conversa, ela interage com as pessoas. Então, eu não demorei muito. E quando eu observei que ela já estava ficando triste, chorando, reclamando muito,
E então eu falei assim, não, aí já veio a preocupação, então eu preciso agir, né? Conversar com alguém. E porque quando a gente leva no médico, o médico quer logo passar um remédio para dormir, né? E ela não pode, porque ela já toma várias medicações, e o médico até tinha passado um remédio para ela. Aí, quando eu fui no cardiologista, joga isso fora. Pegou e jogou na lixeira, falou, não, vamos ver pelo outro lado, descobrir o que está acontecendo. Aí nós descobrimos, conversando, e resolveu do jeito que eu falei com você. Inclusive, esse mês ela nem está comigo, está para lá. Mas que bom, né? Que a filha percebe que a mãe tem essa vida ativa. Às vezes os filhos só visitam os pais no final de semana e olhe lá, demora até aquele contato diário e não sabe, doutor, o que está acontecendo realmente ali durante a semana. Quais são os primeiros sinais que a gente precisa ficar atento? Então, isso é uma pergunta ótima também, que até porque a depressão na terceira idade se assemelha aos sintomas, vários sintomas do quadro demencial. Então, a pessoa, tanto em quadro demencial médio avançado, quanto a pessoa deprimida, já fica um pouco mais apática, sem conversar muito, mais isolada socialmente, né? Perde aquela fluidez de movimentação de várias musculaturas do corpo, então, se adereça você de forma, uma fala mais lenta, um pensamento mais lento, de forma geral, se locomove mais lentamente. Então, isso também pode ser observado na depressão. Porém, o sintoma cardinal da depressão é justamente o humor deprimido, né? A tristeza, aquele sentimento de tristeza, de angústia. Às vezes você vê, tanto adulto quanto jovem quanto mais velho, um choro imotivado, um isolamento social mais além do normal que já é observado, um sentimento de desmotivação, de angústia. Porque muda muita coisa na rotina da pessoa que está entrando no quadro demencial. Então, ou então até na própria terceira idade, né? Que a gente perde um pouco de autonomia de acordo com a avançada idade. Então, a gente vai observando alterações mais repentinas de humor e na mudança da conformação da rotina da pessoa. E aí, pensando aí no que a Leni e os irmãos passaram a fazer, né? Adotar aí de medidas com a mãe, isso é indicado? Os filhos pegarem final de semana, mesmo que às vezes o idoso não queira sair do cantinho dele, não, mas vão dar uma voltinha ali no parque, vão dar uma voltinha na praça, vai para casa de um filho, depois vai para casa do outro, ou não, ou respeita aquela vontade do idoso. Então, isso aí é muito importante até para te definir uma coisa. Existe a depressão quadro demencial, que pode ter risco maior de desenvolver, e tem a depressão pós-quadro demencial, justamente isso que eu falei da autonomia, da rotina que é perdida. E com isso, invariavelmente, o paciente pode contrair um quadro depressivo, né? Perde a rotina, perde a autonomia para sair de casa, fazer aquilo que ela fazia normalmente, né? Com aquela plena direito de ir e vir, né? Isso muda muito a conformação da rotina. Então, ter uma rotina bem definida, tanto para atividade física, quanto para atividade de lazer, quanto para convivência social e familiar, é muito importante para o paciente manter uma saúde mental. Essa perda da rotina e da autonomia é um dos principais fatores que contribuem para a depressão na terceira idade. Tem um comentário aqui da Elizabeth Dutra de Souza, ela fala: minha mãe teve AVC com 86 anos, era sorridente, era alegre, ativa, desde então nunca mais sorriu. Hoje ela está com 90 anos e atualmente é acamada, né? É comum, doutor, o idoso depois de passar por um evento traumático ali, né, que acaba se tornando um marco na saúde dele, muda o estilo de vida. É comum ver esse idoso acabar se prostrando? Muito comum, até mesmo pessoas que tiveram uma vida útil, muito prolongada, que sempre nunca tiveram um histórico de transtorno de humor, quando se vê nessa mudança brusca de rotina, essa mudança dessa liberdade de ir e vir, de responder pelos seus próprios atos, vamos dizer assim, né? De poder ir lá no banco, pagar sua conta, dirigir seu carro, fazer o que quer na hora que lhe convém, isso muda muito o estado de humor da pessoa também. Então, isso contribui bastante para a pessoa entrar em transtorno de humor, transtornos psiquiátricos de forma geral. Então, é muito importante a pessoa sempre ficar de olho nisso e sempre manter uma rotina adequada, né? Para não ficar muito espaço vazio ali, muito ocioso, que isso é um fator de risco também. Como é que está sua mãe hoje com essa dinâmica que vocês passaram a adotar, de um pouquinho com o filho, depois com o outro? Como é que ela está se sentindo? Bem melhor. Ela sempre, porque a rotina dela sempre foi assim, de andar e na casa de um, cuidar de um e de outro. Então, a rotina dela já era assim. Então, se eu continuasse deixando ela
direto na minha casa, sem ela ter contato, ela ia ficar mais doente. Então agora, nossa, ela melhorou muito. E hoje está com quantos anos mesmo? 91. 91 e você liga para ligar para ela e perguntar, ela pergunta como é que está a Roberta, como é que tá os vizinhos, ela sabe tudo. E quando Lembra que de é tudo. necessário, doutor, entrar com um tratamento medicamentoso? Igual aqui, ó, a mãe dela estava, mas aí foi para o outro médico falou assim, não é por aí, vão usar outro caminho. Quando que é necessário fazer essa intervenção no caso de um idoso? O quanto antes, no caso do idoso, e principalmente justamente por esse fator de risco, né? É considerado tanto um pródromo quanto fator de risco a depressão no idoso. Então, logo que for começando a ser observado as mudanças de humor, a tristeza, às vezes um choro, um desânimo, uma desmotivação, já conversar para um caso, iniciar uma medicação com avaliação do psiquiatra ou neurologista ou também uma avaliação com o psicólogo. Perfeito. Eu estava aqui vendo aqui os comentários, você que já passou por isso, então está percebendo alguns sinais aí nos seus pais, nos seus avós, né? Quais são esses sintomas? Manda para a gente também o seu relato, que a gente vai aproveitar aqui o nosso momento no programa para poder ler os comentários. Tem aqui uma outra pessoa que diz, que a Eliana fala, boa tarde, Roberta, a depressão tem afetado a minha mãe depois da pandemia, aí logo ela perdeu 2 filhas, 2 genros, 3 irmãos, aí vai indo, né, um atrás do outro, o idoso vai se baqueando muito com isso. Ah, o vizinho faleceu, aí o amigo de infância também foi, tudo isso soma muito, pesa muito para o idoso ver que a geração dele está indo, né, doutor? As perdas, né? Tudo aquilo que era referência para a gente vai se perdendo ou se distanciando ao longo do tempo. Isso gera uma tristeza, uma perda daquele referencial de pessoas conhecidas, né? De amigos, né? Então, a gente vendo isso também gera uma sensação de perda e tristeza, né? A Eliana ainda complementa aqui falando que hoje a mãe está tomando medicamento, ela já não sabe mais o que fazer para ajudar a mãe, ela chora, se isola e ganhou muito peso. Geralmente até o contrário, o idoso vai perdendo peso com a depressão, mas nesse caso ela foi ganhando. Cada um pode reagir de uma maneira diferente? Claro, com certeza. Até porque raramente você vai ter uma depressão isolada. Pode ser sempre um componente ansioso ali, alguma outra coisa que gera ou a compulsão ou a perda alimentar, né? O ato de comer por si só, no momento da alimentação, gera uma sensação de alívio, de prazer. Então, aquilo é uma busca de compensar um sentimento de angústia, de tristeza ali, na maioria das vezes. Perfeito. Então, manda um beijo para sua mãe. Espero que ela esteja bem. Eu quero um dia que você tenha a oportunidade de conhecer sua mamãe. Traz ela aqui com a gente no programa, provar uma receita com a gente. Me esforçar. Tá certo, ó. Um beijo para vocês. Obrigada, viu? E que fique esse alerta aí para a gente prestar atenção nos nossos pais, avós, vovós, todo mundo.